E aí pessoal, todos bem? Faz um tempo que eu não faço vídeo, né? Enfim, ando trabalhando demais e não tô tendo tempo pra fazer vídeo. Não tô tendo tempo pra muitas coisas. Mas eu queria deixar aqui uma base, tá? Eu fiz um estudo rápido, tá bom? Mediante algumas coisas dos primórdios, né? Os originários, né? Os pessoais, vamos falar assim. Os vermelhos que estão aqui há muito mais tempo que os brancos, tá? Por mais que as 4 linhagens, vermelho, negro ou preto, branco e pardo, foram feitos no grão Éden, né? No Éden, que é aqui, né? Onde hoje é chamado de Sul, né? América, onde temos a parte da América, onde que está México, Canadá, Estados Unidos, né? Oriente e Ocidente, né? Onde nós estamos no Oriente. Resumindo, dá quase 29 países ao todo, né? Hoje, pela geografia manipulada, tá? Enfim, o assunto que eu queria falar hoje, qual seria ele, né? Antes dos holandeses, dos alemães, dos espanhóis, dos portugueses, tá? Dessas pessoas ter vindo para cá, existiu o povo originário daqui, os indígenas, tá? Com as suas formas de vida, com suas formas de viver, tá bom? Com suas regras e com suas tradições. E muito tinha para esse lado ligação com os negros, que colocaram esse nome África, tá? Ou os africanos. E dentro disso fizeram vários países também, nesse continente negro. Enfim, eu venho pesquisando, venho devagarzinho, não vou ficar forçando ninguém a nada. O meu canal, ele é simplesmente para esclarecer detalhes que não foram esclarecidos, tá bom? Detalhes que não foram abrangidos, que não foram colocados no nosso mover de verdade, de experiências vividas, tá? O que acontece? Os originários têm como sua base de leis, e é simples, o sentido de Toré. Deu para compreender? Toré. Lembra uma palavrinha bíblica, né? Engraçado isso também. E o que ocorre com isso? O que eu quero trazer com isso? Desmascarar mais uma vez a Bíblia, este livro aqui. Bíblia. Eu não tenho raiva da Bíblia. Como eu já disse, vou dizer novamente, já fui religioso, tá? Já frequentei por um tempo, por um pouco de tempo, templos de pedra, tá bom? Já me deixei levar por algumas coisas, tá bom? Por tais profecias, aquelas que você profetiza na vida de alguém, que você usa
a hipnose para falar, olha, tá acontecendo isso e isso na sua vida. Nossa, mas você nem me conhece. Poxa, quando você para perceber que todo mundo passa por muitas coisas na vida, coerente a muitas palavras que os tais profetas falam. Enfim, já falei em Alabassúria, Cantalabaiá, Suricanta, Haramacérvia, Sarabalá, Xiririri, enfim. E a Bíblia, por sua vez, ela tem a Torá, né? Os 5 primeiros livros pentateucos, que foram dirigidos ao tal Moisés, correto? E por que antes de existir esse livro, já existia a Toré dos indígenas? Coincidência? Ou seria loucura da minha parte? O que seria? Então, em cima do que eu vou passar hoje, eu vou deixar dentro desse livrinho aqui, Tiradentes. Falei para vocês que eu só vou começar a fazer vídeos e trazer algumas coisas quando eu começar a ter alguns conteúdos que possam abranger. E dentro disso eu vou trazer apenas no começo, prefácio, o que eu preciso para provar algumas coisas sobre Toré e a farsa Torá. Então vamos lá, vou explicar olha como é diferente a realidade da mentira, tá? E em cima disso ainda vou trazer uma base de lei que corresponde com Roma e o cristianismo. Toré é uma experiência de espiritualidade de grande importância como forma de lei, em formato de danças que podem durar horas. Isso daqui é o relatos dos primórdios originários, que foi trocado de escravos para índios, tá? Fizeram uma troca de valor. Pode durar por horas. Encontra-se Toré em alguns estados dessa região, como por exemplo na Bahia, entre os Quiriri Pataxó e Tubanlalá, em Alagoas entre os Cariri Chocó, Calacom, em Pernambuco, Ceará e Paraíba entre os Pancararu e Chucuru. Para esses grupos, o Toré está, agora prestem atenção, para estes grupos, o Toré está relacionado ao desejo, busca das suas leis e retomar as suas tradições. Quando diz isso, é formações de caráter, lei se faz caráter, antigas para resgatar e garantir a sua identidade e retomar seus territórios originários. Ponto até aqui. Então, pessoal, aqui já dá para vocês entenderem que sim, tá? Não quero que ninguém leve isso como opressão ou algo que possa, ele está falando e está atingindo o Criador, ou não. O Criador, ele é inatingível, ele nunca vai se atingir com homem algum, tá? Com hipocrisia de homem algum. A única coisa que nós estamos fazendo é restaurando histórias que foram distorcidas e colocadas nesse livrinho aqui, tá bom? Tem outros livros ali, mas eu quero ficar só com esse.
Minhas outras duas Bíblias, hebraica e israelita, eu emprestei, juntamente com o meu dicionário hebraico e aramaico. Emprestei para um pastor, incrível, né? Emprestei. Para mim hoje não faz mais diferença se o cara é pastor ou não, entendeu? Emprestei. Quem sabe ele começa a abrir mais a mente, entender outras divergências e começa a se abranger da verdade, né? Enfim, mas isso não corresponde com o que nós estamos falando aqui. Vou dar continuidade no assunto, tá bom, pessoal? Parei no território originário, que até aqui deu para entender que é uma lei. A maior parte dos grupos indígenas originários do Nordeste hoje se encontra e se concentra na bacia do Rio São Francisco, junto às suas margens. No estado da Bahia e Pernambuco, depois de uma luta árdua contra os holandeses, agora comece a entender o porquê que esse livro foi inventado. Quando nós dissemos inventado, pessoal, foi retirado de histórias verbais, de histórias orais de pessoas ricas de um povo vermelho e negro e reescritas por brancos, assim, eu sou branco, tá? Branco, por brancos que vieram, vamos pôr aí hoje, do lado europeu e destruíram a verdadeira descendência, ou melhor, estão tentando destruir a verdadeira descendência da cultura do Criador. Tudo bem? Todos conseguem entender até aqui? Ninguém quer aqui que você pare de ler esse livro. Pelo contrário, leia esse livro. É muito importante você ler esse livro, assim como outros livros, tá? Como outros que eu tenho ali. Tudo bem? Parei na Holanda. Holandeses. Na segunda medida do século XVII, entre os anos de 1601 até 1700, inicia-se a conquista do interior do Nordeste e se instaurou a formação da tal guerra dos bárbaros, correto? Prestem atenção agora. Com muitas séries de ações armadas contra os indígenas primórdios originários, no Rio São Francisco se estabeleceram missões, minha letra é um pouquinho feia, mas missões religiosas que proibiam os originários do Criador falarem sua linguagem original. O que acontece isso? O porquê que acontece isso? Para fazer isso, no século XVII. Esse livro ele foi terminado de escrever no ano de 1822, e eu vou explicar em cima do livro de Tiradentes, um pedacinho só que eu grifei, tá bom? Então até aqui vocês conseguem entender que o povo originário já foi completamente, né? Como é que fala a palavra? Catonizado, né? O cristianismo, o paganismo. A doutrina vã, entende? Então vamos lá. Os povos originários que restaram foram estigmatizados e por muito tempo se esconderam sob a condição de caboclos.
caboclo. Olha a situação que chegou os indígenas para poder sobreviver. Principalmente no sertão do Pernambuco. Lugares de refúgio como quilombolas mesclados a populações negras, tá? Então, pessoal, quem tiver um pingo de discernimento vai entender que sim, o tal povo de Roma, do Ocidente, a Europa, trouxe isso daqui como uma certa forma de impor o que eles queriam, mas isso daqui eu estou dizendo pra gente agora, porque quando eles vieram pra cá, eles trouxeram 23 livros da parte negra, da onde que está os negros hoje, que é localizada como África, as histórias de alguns deles, e colocaram como Velho Testamento, tá? Então o que eu quero que as pessoas entendam? Que isso daqui é uma manipulação. Mas como assim? Quando vocês entenderem que esse livro foi programado por homens para que hoje vai existir chipzinho, marquinha na mão direita, para que vai aparecer do céu um Salvador, e lá deixa bem claro, né, que primeiro vai vir o holograma, depois vai vir o Salvador. Não, vai vir duas formas de holograma. Primeiro vai vir o holograma do Jesus branco e depois vai vir o Yahushua. Por isso que agora está estourando o Yahushua, para que todos creiam que ele é um negro que vai vir num cavalo branco com a marca com o nome na sua coxa e blibli. E isso não é real. E também não quero que ninguém siga o que eu estou falando. Pesquisem, não fiquem só nas minhas palavras, tá bom? Agora eu vou trazer o que é Torá. Torá, significado: instrução e lei, apontamento. Isso está no dicionário. Ou se vocês quiserem buscar significado de Torá, o que é Torá, por que de Torá. Prestem atenção agora. Instituir, dirigir, mostrear, vocês sabem o que significa mostrear, né? É a mesma coisa que você ir lá e tocar numa pessoa e mexer em umas partes íntimas dela. Foram isso que fizeram aqui com os negros. E designada, também podendo referir-se ao também podendo se referir por causa do que era a lei da Toré. Também podendo referenciar ou reverenciar ao corpo interior da literatura religiosa judaica e ensino contido a forçar as pessoas a serem aquilo que eles querem. Tudo bem? É um pequeno texto da Torá, mas já quebra completamente o paradigma. Podia pôr mais coisas que ia dar a mesma coisa, tá bom? Agora eu vou trazer um pequeno pedacinho do livro de Tiradentes, tá? Em cima do livro de Tiradentes, vou provar que a Torá é uma farsa. Em cima do próprio legado judiciário e da história romana. Com um pedacinho só.
Mas mesmo admitindo esta assertiva, um acontecimento que por vezes parece de menor importância, toré, ou a vida de qualquer primórdio daqui, prestem atenção, assumem em determinado momento singular significação e seu estudo reclama maior profundidade, maior análise apuradas e longas pesquisas. Exemplificamos quando as cortes de Lisboa, agora prestem atenção, e eu vou mostrar, tá grifado. Quando as cortes, exemplificamos quando as cortes de Lisboa tomavam a recolonização do Brasil. Tá bem aqui, pessoal, ó. Recolonização, tá? Para quem quiser ver, vou deixar aqui, ó. Recolonização, tá bom? Do Brasil. Dom Pedro, entre príncipe regente, assina o Manifesto de 6 de agosto de Manifesto de 1822. Agora tem um discernimento para entender o que eu vou falar. É que violentíssimo contra o que ali vai narrar. Adquire proporções de um terrível líbelo. Agora eu vou explicar para vocês o que é esse líbelo. Líbelo, significado de líbelo, substantivo masculino. Exposição inicial que antes do início do processo apresenta as pontas mais importantes da acusação e da defesa. Judiciário, pequeno escrito, acusador ou acusação. Texto breve com o propósito de difamar, injuriar ou satizar algo ou alguém. Agora chegou na onde que eu queria. História. Certificando que em Roma, no século III, atribuía aos cristãos apóstatas imunidade contra as perseguições. Apóstata, mas é o século III, tudo bem. No século III, eles já tinham tomado alguns lugares, já estavam escrevendo isso, tá bom? Agora eu vou terminar aqui para vocês entenderem. Parei no terrível líbelo, o que não aconteceria se a situação fosse outra e os deputados russos, em grande parte, não fossem tão vesgos de uma época para outra
e interpretar-se de um fato pode ser feito com maior ou menor intensidade no que o fato tenha mudado. Então, se vocês tentar entender, sabe, vocês vão conseguir entender que sim, tá? Eu não quero nada mais, nada menos que acordar o povo de uma falsa história. Só isso. Cada um vive o que quer, cada um proclama o que quer. Eu vou continuar proclamando a minha verdade. Se para vocês não é, não posso fazer nada, tá bom? Enfim, Bíblia, ela foi feita para isso. Para a gente tem que procurar em vários livros alguma coisa que possa trazer a verdade. Porque aqui diz bem claro, de um fato pode ser feito com maior ou menor intensidade, não o que o fato tenha mudado, mas visto em outro momento e sob outro prisma, ele passa a ser compreendido de uma forma. Então, se nós conseguirmos entender só isso no prefácio desse livro, do que eu trouxe, do que é a Toré e o que é a Torá, e o que é a Bíblia, vocês já vão conseguir entender muitas coisas que vão abrir a mente de vocês. Ninguém aqui quer que parem de seguir a Bíblia. Cada um segue o que quiser. O que a gente quer aqui é desmascarar a mentira que vem há 500 anos tomando vocês. Tá bom? Na verdade, esse livro aqui ele não existe há 300 anos, nem isso. Tá bom, pessoal? Só isso que eu quero que vocês saibam. Faz um tempo que eu não faço vídeo, agora para frente eu vou fazendo um a cada um mês, um a cada semana, um a cada 3 dias, não sei. Conforme eu achar que posso fazer o vídeo. Tá bom? Valeu, tamo juntão.